E aí pessoal, eu sou o Sérgio, bem-vindos ao Tabuloso, e hoje eu quero mostrar pra vocês o que tem dentro e como é que se joga o que tem dentro, como é que se joga o King Domino Duel. King Domino Duel é um lançamento recente da Paper Games e mais um jogo da franquia King Domino. Só que dessa vez o jogo é para apenas 2 pessoas e traz uma mecânica totalmente nova que até então não tinha sido explorada na franquia, que é o Roll and Write, que seria, traduzindo literalmente, que é rola e escreve. A duração do jogo tende a variar nas primeiras partidas, até você entender toda a mecânica, mas depois de um tempo de experiência, uma partida dura mais ou menos 20 minutos. O Bruno Cathala continua no desenvolvimento do jogo, só que dessa vez ele assina o jogo junto com o Ludovic Montblanc, diferente do King Domino que só aparecia o nome do Bruno Cathala. Ele foi lançado em 2019 e já em 2020 a Paper Games já trouxe aqui para o Brasil. Por falar em Paper Games, gostaria de agradecer muito ao Eduardo Sella que me enviou essa cópia. Muito obrigado mesmo pelo apoio e pela parceria. Tô feliz demais. E para finalizar a parte técnica do vídeo, as principais mecânicas do King Domino Duel são Roll and Write e rolagem de dados. E sorte, porque afinal de contas você vai rolar o dado, então os resultados são bem na sorte, né? Vamos logo ver o que tem dentro dessa caixa? Bom, essa é a caixa do King Domino Duel, ela é uma caixa bem rígida e bem resistente. O legal é que ela tem uma trava magnética aqui, ó. É um detalhe bem legal e ela tem uma abertura bem fácil e bem eficiente. Aqui nós temos o manual, que ele vem dobrável assim, ou seja, ele fica bem mais compacto, né? E ele é um manual bem simples, de fácil leitura, você não vai ter nenhum problema de entendimento das regras dentro dele. Aqui nós temos as fichas do jogo que são destacáveis, elas são frente e verso. Aqui nós temos o mapa do reino e aqui o livro de magia. São 134 mapas e 66 livros de magia, contando frente e verso, é claro. Estas aqui são algumas que eu destaquei para poder fazer alguns testes. E então este lado aqui eu vou poder reutilizar numa boa. Desde que você não marque muito forte com uma caneta, talvez com uma caneta piloto, eu acho que você não vai ter nenhum problema de reutilizar as folhas. Pegou o pão duro, sempre tira uma casquinha. Tem medo de perder tudo e economiza gota de latinha. O jogo já vem com esses 2 lápis aqui para você poder preencher o seu mapa, né, o seu livro de magia. Você pode usar lapiseira, também caneta, fique à vontade para usar o que você quiser. Eu aconselho usar mais o lápis, principalmente nas primeiras jogatinas, que você vai querer apagar alguma coisa, então eu acho melhor usar um lápis ou uma lapiseira. E por último, os dados do jogo. São 4 dados de 6 lados e são 7 brasões que a gente vai ter aqui, são 7 símbolos diferentes. E um detalhe legal é esse acetato aqui que colocaram dentro da caixa para você poder ver a arte no fundo dela. Acabou, só tem isso dentro da caixa. Como? São poucos componentes de ótima qualidade, mas é só exatamente isso. Os dados, as fichas e os lápis. E o manual. Acabou. Tá bom. Então vamos logo para a regra do jogo. Se você ainda não conhece nenhum jogo da franquia do King Domino e você está caindo de gaiato nesse vídeo pela primeira vez, eu aconselho você a pausar esse vídeo e assistir o vídeo do King Domino que eu fiz um tempo atrás. É melhor para você entender o conceito do jogo e o universo que o King Domino está. O setup do jogo é muito simples. Destaque 2 folhas, uma para cada jogador, um livro de magia, os dados, os lápis e acabou. What? Diferente do King Domino, nós não vamos usar os dominós dessa vez para montar o nosso reino. Nós vamos usar os dados. Nós vamos rolar os dados e com os resultados nós vamos montar os dominós que a gente vai colocar no nosso reino. O jogador mais velho será o primeiro jogador da partida. O que ele vai fazer? Vai pegar os dados e rolar. E aí ele vai escolher um dos dados. Digamos que ele tenha escolhido esse daqui. O segundo jogador vai escolher 2 dados. E vai voltar para o primeiro jogador e ele vai ficar com o restante. A cada rodada, os jogadores vão intercalar entre primeiro e segundo jogador. Então não vai ser só um jogador que vai ser sempre o primeiro jogador. Eles vão sempre estar intercalando um com o outro. Os dados possuem 7 símbolos diferentes, 6 brasões e um ponto de interrogação, que serve como um coringa que você vai pegar e escolher qualquer brasão que você queira.
Com seus dados já selecionados, você vai montar o dominó que você vai usar. Então, por exemplo, este aqui seria o meu dominó e este aqui seria o dominó do segundo jogador. Seguindo a regra do King Domino, nós temos que conectar sempre ou com o castelo central, ou seja, a peça central que a gente tem no King Domino, ou você vai conectar com uma peça que contenha o mesmo símbolo da peça que você está conectando. Para eu conectar esse aqui, em algum momento aqui no mapa, eu tenho que conectar com outro símbolo igual desse daqui. E isso vale para todos os símbolos. Num exemplo bem simples, é como se esses dois dominós aqui estivessem conectados um com o outro. E esses aqui estão conectados com esse por conta de terem o mesmo símbolo. Os dominós, eles vão ser marcados no mapa. Então, por exemplo, eu vou marcar nesse mapa aqui a forma do dominó como eu quero. Então, digamos que eu quero o dominó aqui, assim, dessa forma. Eu vou marcar o dominó aqui. Aqui já está colocado o dominó que eu selecionei. Eu posso fazer de qualquer forma, tá, gente? Eu só coloquei daquela forma ali porque foi a primeira que eu fiz. Com o dominó já marcado, eu nunca posso marcar o dominó de forma diagonal, dessa forma aqui. Ele sempre tem que estar na vertical ou na horizontal. Este aqui vai marcar dessa forma. No King Domino normal, cada terreno pode vir com uma coroa, que eram os pontos de prestígio. Aqui no Duel nós vamos usar os altos dignitários, que são estes X ou cruz, depende da sua ponto de visão, que estão em cima, que estão marcados nos dados. Por exemplo, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 1. Eles vão ter a mesma função de multiplicação de pontos que as coroas têm no King Domino normal. E você vai marcar os altos dignitários nas bolinhas que tem aqui dentro de cada terreno. Cada terreno tem 2, então você vai marcar 1 ou 2, dependendo de cada terreno. Se em algum momento com o jogo mais avançado você pegar os dados e não conseguir colocar eles no seu terreno, você irá descartar esses dados, eles não vão ser usados nessa rodada. Só que ainda assim você irá preencher o livro de magia. Eu já vou explicar o que é. Este livro de magia você deve preencher sempre que você tiver um terreno preenchido no seu mapa sem um alto dignitário. Neste exemplo aqui, o jogador número 1, ele tem 2 terrenos já preenchidos, certo? Esse primeiro já tem um alto dignitário, o segundo, que é essa bandeirinha aqui, o símbolo do River Plate, não tem um alto dignitário. Então ele deve preencher aqui no livro de magias. Então ele vai marcar umzinho aqui. Sempre indo da direção oposta à vermelha. Então, neste caso aqui, é daqui para cá e aqui é daqui para cá. Neste caso aqui, o segundo jogador, ele tem tanto os 2 pontinhos quanto a bandeirinha aqui sem alto dignitário. Então eu preencho os 2 aqui no livro de magia. Quando um jogador completar a linha do livro de magias, vai conceder um poder a esse jogador. Digamos que eu tenha completado essa linha aqui. Ela me deu o direito de usar essa magia aqui. O outro jogador vai riscar a trilha dele para indicar que ele não tem mais acesso a essa magia. É sempre o primeiro que chegar que usa a magia, o outro não vai poder mais. Acabou essa oportunidade. E o jogador que ganhou só pode usar uma vez a magia, seja na hora de que conseguiu ou no momento que ele quiser. Caso tenha uma rodada que os 2 jogadores empatem na mesma hora que eles conseguem o acesso à magia, no caso aqui, digamos que esses 2 aqui na mesma rodada preencheram o mapa. O primeiro jogador da rodada terá o direito de desempate, então o primeiro jogador vai ter sempre uma vantagem contra o outro. O jogo vai continuar intercalando as rodadas, preenchendo o mapa, preenchendo o livro de magias, até que aconteça uma de 2 situações. Se todos os jogadores preencherem o mapa, vamos usar esse exemplo aqui que eu tinha feito o teste antes, tá? Se todos os jogadores tiverem preenchido o seu mapa, neste caso aqui, este jogador preencheu e este não. Ou se ambos os jogadores não conseguirem preencher nenhum espaço no mapa. Isso acontece geralmente pro final da partida. Digamos que os 2 jogadores não consigam colocar estes dominós específicos no mapa nesse momento.
Quando isso acontece, acaba o jogo, faz a pontuação e vê quem ganha. Quando o jogo for finalizado, inicia-se a contagem dos pontos. Eu vou dar uma breve explicação do que cada magia faz no livro de feitiços. Essa primeira trilha aqui me dá o poder de eu conectar um terreno com o outro sem usar a regra de ligação. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui os dois pontinhos aqui e a faixinha. Eu posso conectar aqui com a bandeirinha e a faixinha aqui, não tem problema. Esses dois não poderiam ser conectados por conta da regra de ligação, mas por conta dessa magia eu posso fazer isso. Essa segunda habilidade aqui me permite separar os dominós. Digamos que eu tenha separado esses dois dominós aqui. Eu não vou precisar, usando esse feitiço, colocar os dois juntos, marcar os dois juntos no mapa. Eu posso separar e marcar um separado do outro, respeitando ainda a regra de ligação. Então este aqui eu posso conectar aqui. E esse aqui eu posso conectar aqui. Este terceiro feitiço aqui me permite, quando for o primeiro jogador da rodada, quando eu for selecionar os dados, eu possa já pegar 2 de uma vez e os outros 2 restantes vai para o segundo jogador. Esta quarta magia aqui me permite, quando separar um dado, eu girar ele da forma que eu bem entender. O quinto e o sexto feitiços aqui do livro de magia tem um raio aqui do lado. Isso significa que eu tenho que usar ele na hora que eu peguei. Os outros feitiços eu posso usar em momento que eu quiser. Eu não preciso necessariamente usar ele no momento que eu tiver acesso a ele, eu posso usar depois. Mas esses dois aqui com os raios eu tenho que usar na hora. Este aqui me permite fazer pontuação extra para cada domínio diferente de um escudo que eu selecionei. O que seria isso? No momento que eu tiver acesso a esta magia, eu vou selecionar um dos escudos aqui. Digamos que eu tenha selecionado o de uma bolinha. Eu vou desenhar ele aqui no meu mapa, aqui nesse símbolo pequenininho aqui. Digamos que eu tenha escolhido esse aqui de uma bolinha só. Para todo domínio diferente que eu fizer, eu ganho 3 pontos para cada domínio. O que é um domínio? O domínio é um espaço que eu tenha utilizado aquele brasão. Então, digamos que aqui eu tenha um brasão de uma bolinha, aqui eu tenho mais 2, aqui eu tenho 3. No final do jogo, quando nós vamos fazer a pontuação e eu for ver as áreas que eu vou pontuar, eu vou ganhar 3 pontos para cada uma dessas aqui que eu fiz. Então seria 3, 6, 9 pontos. Essa magia aqui é um grande trunfo no final do jogo, então corre atrás dela. Por último, essa magia aqui que tem esse xizinho aqui, ela me permite marcar um alto dignitário em qualquer lugar que eu queira, no momento que eu peguei aquela magia. Então, digamos que eu tenha pegado essa magia aqui agora, eu vou colocar um alto dignitário aqui. E isso vai me gerar uma pontuação a mais. A pontuação do jogo segue a mesma do King Dominos anteriores. Se você nunca jogou King Domino, eu vou explicar para você como que faz. Nós vamos somar a quantidade de terrenos que nós temos conectados e nós vamos multiplicar pela quantidade de altos dignitários que nós temos. Eu vou usar o exemplo aqui que eu fiz no teste que eu fiz sozinho, porque o outro eu não preenchi e esse aqui já está preenchidinho. Então, o que acontece? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terrenos de 2 bolinhas conectados, certo? Só que aqui eu tenho 1, 2, 3 desses terrenos com autodignitários. Então eu vou multiplicar os 7 terrenos vezes esses 3 autodignitários, o que vai me gerar 21 pontos. Nós vamos fazer isso em todo o mapa e a gente pode até preencher esses pontilhados que tem aqui em volta dos terrenos para poder fazer uma demarcação para ficar mais fácil de fazer a soma. Sempre que nós fizermos a soma, nós vamos colocando aqui os resultados aqui nos brasões aqui do lado. Um escudo que tenha sido preenchido no mapa sem um autodignitário conectado, ele não gera nenhuma pontuação. No final do jogo, o jogador que tiver a maior pontuação vence, e em caso de empate, o critério de desempate vai ser quem construiu o maior terreno conectado. Digamos que aqui eu tenha feito 7 e aqui eu tenho conectado 9 terrenos juntos. Esses 9 vai ser o meu critério de desempate. Um último detalhe que eu deixei passar é que existe um bônus, uma regra especial que a gente tem no jogo, que o castelo me dá um poder de colocar um autodignitário em qualquer lugar que eu quiser.
Um detalhe é que você tem que usar esse bônus num dado que você escolheu nesse turno. Então digamos que eu tenha selecionado estes 2 dados e estes 2 dados aqui. Eu tenho que colocar o autodignitário nesse dado nesse momento. Eu não posso preencher e depois colocar. Eu tenho que selecionar ele qual que ele vai ser antes. Uma vez só durante o jogo todo. E para isso eu vou preencher o desenho do castelo. Se você ver do outro lado aqui, o castelo ele não está pintado, ele está branco. Eu posso preencher, pintar o topo do castelo e aí eu marco um autodignitário aonde eu quiser. É uma pontuação bônus que a gente tem no jogo. Estas foram as regras do jogo. O que você achou? Eu achei bem simples. King Domino Duel é uma nova forma de jogar essa franquia que já faz tanto sucesso. E eu posso dizer que essa nova mecânica foi muito bem adaptada para o jogo. Quando eu vi a notícia que o novo jogo do King Domino, no caso o Duel, ia ser um jogo de roll and write, eu fiquei bem receoso, não entendendo como eles iriam adaptar esse sistema ao King Domino. E como eles continuariam a usar o elemento dominó no jogo. Porque até então eu nunca havia jogado um jogo nesse estilo com essa nova mecânica de escrever, de desenhar no mapa. Eu sei que tem muitos jogos já no Brasil com esse estilo, porém eu não tinha jogado nenhum deles. Então por isso que eu estranhei um pouco a nova mecânica. Mas depois que eu joguei, fiz uns testes aqui em casa, brincando sozinho, simulando uma partida, eu já posso afirmar que eu gostei muito dessa nova mecânica. O miserável é um gênio! King Domino Duel é um jogo simples, porém ele é muito mais estratégico, na minha opinião, do que o King Domino normal. Infelizmente eu não posso falar em relação ao Queen Domino porque eu não possuo. Apesar de que no King Domino normal possuir o fator sorte também, só que no Duel o elemento sorte está muito maior. Afinal de contas você vai formar o seu dominó com dados, então os resultados são mais improváveis. Então agora nós temos que botar o cérebro para funcionar ainda mais para poder criar as combinações certas dos dominós. E também o livro de magia, que são aqueles poderes que você vai ganhar, é uma ótima sacada que foi muito bem adaptada. O King Domino normal funciona muito bem para 2 pessoas, porém eu tenho certeza que esse aqui vai substituir totalmente as jogatinas com apenas 2 pessoas. Quero agradecer novamente a Paper Games por ter me enviado essa cópia. Muito obrigado mesmo, vocês fizeram um gamer muito feliz. Se você quiser ver esse jogo em ação, fique ligado no meu próximo vídeo, porque eu vou fazer um gameplay simulado jogando King Domino Duel. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no YouTube também. Muito obrigado a todos e até a próxima!